Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, o Regina Coeli com o Papa Leão XIV. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro, este domingo, 3 de maio de 2026, quinto domingo do tempo pascal. Regina Coeli, a oração mariana do tempo pascal, que substitui o Ângelus. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Tadeus Jones e a assistência técnica de Adriano Vitali, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta, um bom domingo, que este dia do Senhor seja de bênçãos abundantes para todos nós. A Praça São Pedro com uma significativa presença de fiéis e peregrinos que aguardam o Santo Padre, como dissemos, dentro de instantes, para a oração do Regina Coeli. O tempo é bom na Praça São Pedro, manhã de céu azul e muito sol, clima típico de primavera no hemisfério norte. A temperatura é de 22 graus Celsius, 40% de umidade relativa do ar, portanto, um clima bastante agradável. Portanto, dentro de instantes, o Santo Padre conduzirá a oração do Regina Coeli. Ressaltamos ontem, o Santo Padre, na tarde de ontem, presidiu a celebração eucarística na Basílica de São João de Latrão, sede da Diocese de Roma, na qual ordenou 4 novos bispos auxiliares para a Diocese de Roma. Deixem o espírito de profecia agir em vocês. Não se contentem com os privilégios que sua condição pode oferecer-lhes. Não sigam a lógica mundana de ocupar os primeiros lugares. Sejam testemunhas de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Vocês serão profetas em seu ministério se forem homens de paz e unidade, compondo com os fios da graça e misericórdia os espaços vastos e populosos desta diocese, harmonizando as diferenças, acolhendo, ouvindo e perdoando. Foi, portanto, o que disse o Santo Padre aos novos bispos auxiliares da Diocese de Roma, como dissemos, por ele ordenados no final da tarde de ontem, sábado 2 de maio, na Basílica de São João de Latrão, sede da Diocese. Os novos bispos auxiliares da Diocese de Roma são Dom Stefano Sarapani, Dom Alessandro Zenobi, Dom Andrea Carlevale e Dom Marco Valente. O Santo Padre ainda disse-lhes: saibam sempre motivar incansavelmente as pessoas e as comunidades, simplesmente recordando a beleza do Evangelho, que os pobres de Roma, os peregrinos e os visitantes que aqui vêm de várias partes do mundo encontrem nos habitantes desta cidade, nas suas instituições e nos seus pastores, aquela maternidade que é o rosto autêntico da Igreja. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver neste momento sendo enquadrada a janela do Palácio Apostólico, de onde o Santo Padre, dentro de instantes, assomará para conduzir a oração mariana. Abrem-se as cortinas. Ouçamos a locução do Santo Padre que precede a oração do Regina Coeli. Acompanhemos. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, bom domingo. No tempo pascal, tal como a Igreja nascente, recordamos as palavras de Jesus que revelam todo o seu significado à luz da sua paixão, morte e ressurreição. O que antes escapava aos discípulos ou lhes causava perturbação, agora ressurge na memória, aquece o coração e dá esperança. O Evangelho proclamado neste domingo introduz-nos no diálogo do Mestre com os seus durante a última ceia. Em particular, ouvimos uma promessa
que nos conecta desde já no mistério da sua ressurreição. Jesus diz: quando eu tiver ido e vos tiver preparado lugar, virei novamente e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que, onde eu estou, vós estejais também. Os apóstolos descobrem assim que em Deus há lugar para cada um. Dois deles tinham-no experimentado desde o primeiro encontro com Jesus junto ao Jordão, junto ao Rio Jordão, quando ele se deu conta de que o seguiam e os convidou a ficar naquela tarde na sua casa. Também agora, diante da morte, Jesus fala de uma casa, desta vez muito grande. É a casa do seu Pai e do nosso Pai, onde há lugar para todos. O Filho descreve-se como o servo que prepara os aposentos, para que cada irmão e irmã, ao chegar, encontre o seu pronto e se sinta desde sempre esperado e finalmente encontrado. Caríssimos, no mundo antigo, em que ainda caminhamos, chamam a atenção os lugares exclusivos, as experiências ao alcance de poucos, o privilégio de entrar onde ninguém mais pode. Em vez disso, no mundo novo, para onde o ressuscitado nos leva, aquilo que tem maior valor está ao alcance de todos, mas não por isso perde o seu encanto. Pelo contrário, aquilo que está acessível a todos agora gera alegria. A gratidão substitui a competição. A acolhida apaga a exclusão. A abundância já não implica desigualdade. Acima de tudo, ninguém é confundido com outra pessoa. Ninguém está perdido. A morte ameaça apagar o nome e a memória, mas em Deus, cada um é finalmente ele mesmo. Na verdade, é este o lugar que procuramos durante toda a vida, por vezes dispostos a tudo para ter um pouco de atenção e reconhecimento. Tende fé, diz-nos Jesus. Eis o segredo. Tende fé em Deus e tende fé também em mim. É precisamente esta fé que liberta o nosso coração da ansiedade de obter e de possuir, do engano de perseguir um lugar de prestígio para valer alguma coisa. Cada um tem já um valor infinito no mistério de Deus, que é a verdadeira realidade. Amando-nos uns aos outros, como Jesus nos amou, oferecemos a nós mesmos essa consciência. É o mandamento novo. Assim, antecipamos o céu na terra. Revelamos a todos que a fraternidade e a paz são o nosso destino. Com efeito, no meio de uma multidão de irmãos, no amor, cada um descobre ser único. Peçamos então a Maria Santíssima, Mãe da Igreja, para que cada comunidade cristã seja uma casa aberta a todos e atenta a cada um. Regina Celi leitare alleluia. Quiaque meruisti portare alleluia. Resurrexit sicut dixit alleluia. Ora pro nobis Deum alleluia. Gaude letare Virgo Maria alleluia. Quia surrexi Dominus vere alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ouçamos as saudações do Santo Padre após a oração mariana. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, è iniziato il mese di maggio. começou o mês de maio e toda a igreja se renova a igreja de encontrar-se no nome de Maria, nossa mãe, especialmente rezando juntos o terço. Assim se revive a experiência daqueles dias entre a ascensão de Jesus e Pentecostes, quando os discípulos se encontravam no cenáculo, invocando o Espírito Santo. Maria Santíssima encontrava-se no meio deles e o seu coração custodiava o fogo que animava a oração de todos. Confio-vos minhas orações, em particular pela comunhão na igreja e a paz no mundo. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, patrocinado pela Unesco. Infelizmente, este direito muitas vezes violado de modo flagrante, muitas vezes escondido. Recordamos os numerosos jornalistas e repórteres vítimas das guerras e da violência. Saúdo com afeto todos vocês, fiéis de Roma e peregrinos vindos de muitos países. Dou as boas-vindas aos professores, religiosos e leigos das escolas das Irmãs Franciscanas dos Sagrados Corações, bem como aos fiéis de Madrid e de Granada, de Minneapolis e aos da Malásia, aqueles que em Roma formam a Associação Vise de Chape de Arequipa. Saúdo a Associação Meter, que há 30 anos está comprometida em defender os menores da chaga dos abusos, envolvendo a comunidade eclesial e a comunidade civil, educando a estar próximo das vítimas e a fazer prevenção. Obrigado pelo serviço que prestam. Tenho a alegria de acolher os fiéis de Pádua, o grupo Jovens Valdazo e o ponto jovem da comunidade camiliana de Piossasco, a Ação Católica do Vicariato de Novali, os jovens de Verola Nuova e Cadignano, o coro jovem de Correio Predaia e os estudantes do Liceu Fardella de Menes de Trapani. A todos, desejo um bom domingo. Santo Padre saúda, acenando para os fiéis e peregrinos numerosos na Praça São Pedro, que acabam de rezar com o Papa Leão XIV, a oração do Regina Coeli, a oração mariana, que neste período pascal substitui o Ângelus. Assim, o Santo Padre, na
Nas saudações após a oração mariana, lembrou o início deste mês de maio com um convite a todos a rezar o terço pela comunhão na igreja e a paz no mundo. Ainda o Santo Padre lembrou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ressaltando os muitos jornalistas e repórteres no mundo vítimas de guerra, vítimas de violência. Ainda entre as várias saudações, o Santo Padre agradeceu àqueles que fazem parte da Associação Metter, que há 30 anos trabalha penhoradamente em defender os menores da chaga dos abusos, envolvendo nessa atividade as comunidades eclesiais e a comunidade civil, educando a estar próximo das vítimas e a fazer prevenção. O Santo Padre, na alocução que precedeu a oração mariana, lembrou-nos, tem de fé, a passagem de Jesus em João 14, 1-12. Diz-nos Jesus no Evangelho de hoje: eis o segredo, disse o Papa, é precisamente esta fé que liberta o nosso coração da ansiedade de obter e de possuir, do engano de perseguir um lugar de prestígio para valer alguma coisa. Cada um tem já um valor infinito no mistério de Deus. Assim, amigo ouvinte, telespectador internauta, não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um ótimo domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima. A todos mais uma vez um bom domingo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.